Olá, pessoal do ensino médio, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo beleza por aí? Espero que tenham ido bem na prova. Acredito que não foi muito difícil, né? Estava bem tranquilo. Vocês têm material de pesquisa, então fica mais fácil, né? Mas o importante é que vocês tenham assimilado essa parte do conteúdo. Tentei não fazer uma prova muito difícil, com algumas questões, variando, né? Entre questões fáceis, intermediário e um pouquinho mais difícil, mas eu acho que ficou bom do jeito que foi apresentado. Bom, então eu quero falar com vocês hoje sobre um tema novo, um assunto novo que nós vamos tratar. Ainda é um assunto relacionado ao primeiro bimestre, tá? Ainda é um assunto relacionado ao bimestre anterior, que a gente tem que passar para dar continuidade logo no segundo. Nós não estamos com pressa, nós vamos fazer as coisas ao nosso tempo, estudando. O bom é que vocês assimilem, o interessante é que vocês saibam exatamente o que aconteceu nesse processo histórico e literário, tá bom? Então, hoje a gente começa a ver a literatura medieval. Eu preparei uns slides aqui para vocês que eu já vou capturar agora. Espera aí. Só um segundo. Opa, não é esse aqui não. Desculpa aí, gente. Não é esse aqui não, tá? Espera aí. É esse aqui, ó. Aí. Ai, é este daqui, tá? Literatura medieval. Este slide aqui. Bom, então a literatura medieval, vocês vão perceber que ela começa de uma forma bem diferente do que a gente conhece a literatura de hoje e a poesia de hoje. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as poesias cantadas. As poesias não são declamadas como nós vemos hoje. Não, elas eram escritas por um grupo seleto de escritores, pouca gente sabia ler, e olha bem que interessante, depois eu vou comentar ao longo da aula, mas esse grupo não era o grupo mais nobre, mais rico que existia à época. Era um grupo intermediário, só que esse grupo intermediário era formado pelas pessoas que sabiam ler e escrever. E eles liam e escreviam para esse grupo superior. Então é bem interessante o que vai acontecer aí. Aí nós vamos ver as histórias das novelas de cavalaria, cantigas como eram escritas, a história dos cavaleiros, de Santo Graal, Dom Quixote. Então é um mundo bem antigo, mas com temáticas bem contemporâneas ainda. Quem nunca ouviu falar em Dom Quixote, né? Todos já ouviram falar. Dom Quixote é revisado o tempo todo, tanto na literatura quanto no teatro e na televisão também. Então, são obras antigas, mas não são obras ultrapassadas. São obras contemporâneas. Por isso que é literatura. Tá bom? Vamos lá, então, vamos começar. Então, aqui a gente vamos fazer um contexto histórico aqui. Vivia-se na idade, se passa na Idade Média, tá? Vivia-se na Idade Média esse poder da Igreja. Esse poder da Igreja com a conquista de Roma, crescimento da Igreja Católica, predomínio do teocentrismo, origem do termo, e aí está falando da divindade, Deus, teocentrismo, Deus no centro do universo, Deus sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas, independente da sua crença, da sua força, da sua inteligência, você é sempre submisso a Deus. Visão do mundo cristã, porque nós temos a igreja como grande domínio aí, né? Perfeição e superioridade de Deus como centro de todas as coisas que eu acabei de dizer. E aí nós entramos na escola trovadorismo. Então eu vou ter como características desse trovadorismo um comportamento amoroso, que é um amor cortês. O que seria um amor cortês? Um amor educado, um amor delicado, né? Um amor respeitoso. Esse é o amor cortês. Louvor às damas da sociedade, cortesia, projeto literário, legitimar, por meio da literatura, uma nova ordem que redefinisse as funções sociais dos cavaleiros na corte do senhor feudal e os agentes, os trovadores e a arte de trovar. Então, os poetas que nós conhecemos hoje, eles eram chamados de trovadores, tá? E as trovas que eles faziam eram os poemas como nós conhecemos. As cantigas trovadorescas, não se esqueçam desses nomes, tá?
cantigas. União da poesia e da música. Bom, então eu vou ter aqui algo que, se a gente perceber nos dias de hoje, não sei se vocês já pararam para pensar, vocês já viram a letra escrita de uma música? Ela lembra muito um poema. É escrito em versos. Algumas rimam, outros não. O poema também, alguns rimam e outros não. Então, a forma de escrita, a estrutura de escrita são muito parecidas. E isso se deve às cantigas e aos trovadores, porque os textos, as trovas eram escritas para depois serem cantadas. E elas eram cantadas com auxílio ali de instrumentos musicais. Textos medievais eram divulgados de forma oral, né? Escritos, decorados e depois cantados. Presença constante de rimas. Aqui era quase que obrigatório ter rimas, tá? Memorização das cantigas, eram escritas e depois memorizadas. Ninguém ao cantar ficava lendo, não, era tudo decorado. Cancioneiro, não esqueça dessa palavra. Cancioneiro. O que são cancioneiros? São coletâneas de cantigas manuscritas, como se fosse a seleção ali, sabe? A playlist das cantigas ali, elas se chamavam cancioneiros, tá bom? E aqui eu tenho uma aqui, ó, cantiga de amigo. E daí a gente vai ver a diferença entre elas. Então preste bem atenção. Como que eu sei que eu estou em frente a uma cantiga de amigo? Nem sempre vai ter o título. Mas olha bem, presta atenção no que eu vou dizer. A cantiga de amigo sempre terá o eu lírico como uma mulher. A cantiga de amigo terá o eu lírico feminino. Vamos retomar um pouquinho. O que é eu lírico? Para fazer uma comparação. Lembra dos romances, das histórias escritas em parágrafos? Ali eu tenho um narrador, não é? Já no poema eu não tenho narrador, eu tenho o eu lírico. Quem é o eu lírico? É aquele que está dentro do poema e que expressa o seu sentimento. Olha aqui, nessa cantiga aqui. Ondas do mar divino, se vires meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires meu namorado, por Deus, diga se virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu namorado, porque tenho grande temor, por Deus, digam se virá cedo. Como que eu sei que é uma cantiga de amigo? Por esse chamamento aqui, ó, pelo pronome. Se vires meu namorado. Isso quer dizer meu namorado, que o eu lírico é o eu lírico feminino. Só uma observação. Não confundir eu lírico com o autor. Os autores, os trovadores, eram sempre homens, sempre. As mulheres não faziam trovas. Só que este homem que escrevia, muitas vezes ele se passava por uma mulher. E quando ele se passava por uma mulher, colocando o eu lírico no poema, na cantiga, aí eu tenho uma cantiga de amigo. Acho que ficou claro, né? Se eu identificar o eu lírico como feminino, é uma cantiga de amigo. Olha a diferença para a cantiga de amor. Cantiga de amor, ao contrário, o eu lírico será masculino, será um homem. Então, olha aqui. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão, que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que os vi. Então, como que eu sei que é uma cantiga de amor? Senhora minha. Então, o eu lírico, ele passa a ser masculino. Fácil, né? Depois, eu tenho a coita de amor, nas cantigas líricas. As cantigas de amor desenvolvem o mesmo tema, o sofrimento provocado pelo amor não correspondido. Então, esse amor não correspondido, esse sofrimento exagerado pelo amor, ele se chama coita. Idealização da dama, amor não concretizado. Então, o que seria uma coita de amor? Essa relação não concretizada que leva ao sofrimento. Cantigas satíricas. Eu vou ter cantigas satíricas de duas formas: maldizer e escárnio. Olha bem,
Todas elas são críticas. Primeiro eu tenho aqui a de escárnio. Critica indireta. Crítica indireta. Normalmente a pessoa satirizada não é identificada. Ela não é colocada nem o nome e nem a posição que ela tem. Não tem como eu saber quem é essa pessoa. Já para a cantiga de maldizer, sim. Se não for colocado o nome da pessoa, é colocada a posição. Por exemplo, uma lavadeira, uma donzela, né? Então eu coloco a posição social dessa pessoa. Mas aí ela é bem mais direta e uma linguagem agressiva, uma linguagem quase que é uma linguagem vulgar, tá? Então olha bem, aqui eu tenho uma cantiga de escárnio. Rei queimado morreu com amor, em seus cantares por Santa Maria, por uma senhora quem amava, e por aparecer um velho trovador, melhor trovador, porque ela não lhe quis bem fazer. Fez-se ele em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Então a crítica está ligada principalmente nesses dois primeiros versos. Olha aqui, ó. Rei queimado morreu com amor, em seus cantares por Santa Maria, por uma senhora quem amava e por aparecer o melhor trovador, porque ela não lhe quis bem fazer. Então ela não queria o trovador. Então é uma crítica que vai fazendo aí que existiam trovadores melhores. Depois eu tenho cantigas de maldizer. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca ouve meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei, loarei, louvarei, todavia. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia, sandia louca, tá? Então, cantiga de maldizer. Vai chamar esta mulher aqui de feia, velha e louca, certo? E o que ele vai falando aqui? Que ela queria uma cantiga e ele nunca tinha feito para ela. Então ele vai fazer. Só que ele faz de forma de crítica, chamando ela de feia, velha e sandia. Tá bom, gente? Essa era a nossa primeira conversa sobre o trovadorismo. A gente vai ver muita coisa ainda. Eu vou voltar ainda, a gente vai ver outros poemas. Essa é só uma introdução. Na próxima aula a gente finaliza. Lembrando que a próxima aula será ao vivo, tá? Próxima aula nós vamos ter um encontro ao vivo aí para falar sobre diversas coisas, entre elas o trovadorismo. Tá bom? Grande abraço, grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.